Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. Muito obrigado. Olá, seja bem-vindo a mais uma atividade no canal da Seichonoye pelo YouTube. Me chamo Douglas Eduardo Botelho, estou hoje como presidente nacional da Associação da Prosperidade da Seichonoye do Brasil. Todas as terças-feiras, a Associação da Prosperidade estará realizando essas atividades, sempre com temas relacionados a questões que envolvem a prosperidade de uma forma geral e também respondendo dúvidas dos participantes que nos enviam com relação a essas questões que envolvem a prosperidade. No dia de hoje nós vamos falar aí sobre um tema bastante procurado, algo que vem aí se desenvolvendo há bastante tempo e também que vem aí trazendo muitas dúvidas às pessoas de uma forma geral, que é a solução de problemas econômicos. E, na verdade, nós vamos falar isso sempre do foco, ou do ponto de vista da Seichonoye, de que forma nós solucionamos os problemas econômicos ou de que forma a Seichonoye nos ensina que nós podemos solucionar essas questões econômicas que envolvem a nossa vida. Principalmente nos dias de hoje, onde as questões estão meio conturbadas nesse mundo econômico, muitas pessoas podem estar passando por esse tipo de situação, e podem também não estar encontrando uma solução. Então, esta questão específica, a Seichonoye nos dá as respostas de como nós devemos agir e de que forma nós precisamos trabalhar a nossa mente para que a gente possa solucionar essas questões econômicas que envolvem toda a nossa vida. Para isso, nós vamos utilizar o livro A Verdade da Vida, volume 2, no capítulo 6, onde o mestre nos explica sobre essa questão da solução de problemas econômicos. E ele começa nos falando sobre esta questão do seguinte ponto, sobre a nossa criação, como fomos criados em espírito por Deus, que na verdade é o nosso Criador. E de que forma nós somos criados? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, no sexto dia da criação, como está escrito aí nas Escrituras Sagradas, e depois que Deus criou todas as coisas desse universo, inclusive nós, que somos a sua imagem e semelhança, ele diz que estava tudo muito bom. Nesse sentido, a Seichonoye nos ensina que o homem não foi criado para ser pobre, muito pelo contrário. Na verdade, o homem foi criado com todas as constituições da provisão infinita, assim como todo o universo. Só que esta criação é uma criação espiritual. E hoje nós estamos vivendo no mundo material. E nesse mundo material, às vezes a gente não consegue elevar a nossa consciência sobre essa convicção de sermos quem somos, de que forma fomos criados. Então, na Seichonoye, nós aprendemos que o homem é filho de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. Essa convicção de sermos um ser espiritual é que faz com que nós reconheçamos a nossa natureza divina e faz com que nós começamos a dar os primeiros passos para solucionar todas as questões que envolvem a nossa vida, inclusive as questões do ponto de vista econômico. E aí ele nos explica, então, que o homem não foi criado para ser pobre. Então, quem acredita ou quem acha que foi criado para ser pobre nesse mundo material são as pessoas que duvidam realmente da criação de Deus, da sua natureza divina. É inadmissível que Deus tenha criado algo que possa prejudicar a sua imagem e semelhança, mesmo porque
consideramos Deus como sendo o ser do amor. E o amor é algo que é genuíno do bem absoluto, né? Então, toda a criação de Deus ela é bem absoluta, inclusive o ser humano, que somos nós que estamos nesse corpo carnal hoje, mas somos seres espirituais. Estamos num momento transitório da nossa existência para podermos aí progredir nessas questões da nossa evolução espiritual ou mesmo do nosso aprimoramento espiritual. Bem, continuando aqui, o que o mestre nos explica um pouquinho mais, né? Como o homem ele não acredita, né? O homem carnal ele não acredita nessas questões que são divinas ou que são do espírito, né, consideradas questões espirituais, ele acaba acreditando que precisa trazer de fora todos os conhecimentos para ele poder enriquecer ou mesmo solucionar todas as questões. Essa falsa crença, né, ou essa crença distorcida ou deturbada, acaba fazendo com que ele não consiga resolver todas as suas questões do ponto de vista material. E aí ele vai aqui um pouquinho mais na frente e nos explica da seguinte forma, né? No livro aqui ele diz assim: o homem original é inesgotável no que se refere à sabedoria, à riqueza e à vida, tal como um poço de água, cuja, né, a água não se esgota por mais que se retire. Por isso o lençol, pois seu lençol subterrâneo está ligado a Deus. Entretanto, né, o homem não acreditou nessa questão também. Então veja, o homem sendo criado à imagem e semelhança de Deus, ele é provido de todas as questões infinitamente, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista da saúde, seja do ponto de vista da inteligência, seja do ponto de vista de qualquer aspecto que envolve a nossa vida. E todas essas questões, elas estão em potencialidade de manifestação. E aí, quando nós reconhecemos a nossa natureza divina e passamos, né, a nos sintonizar com essa nossa natureza divina, né, da forma da provisão infinita, né, na forma de provisão infinita, nós acabamos recebendo como ideias algo para solucionar todas as nossas questões nesse mundo material. E ele fala sobre essas questões, sobre a questão da lei mental. Eu queria fazer aqui só uma colocação, né? Como a gente está falando sobre as questões que envolvem o ponto de vista econômico e também envolve as questões espirituais e sim as questões materiais, só um esclarecimento a título do que a Seichonoye nos ensina. A Seichonoye é norteada por 3 pilares básicos, e o primeiro pilar é que só existe Deus e o que vem de Deus. Esse é o pilar fundamental da Seichonoye, que é o que ela prega, né? Por isso que ela nos diz que nós somos filhos de Deus, né? Criados à imagem e semelhança de Deus. Todo esse pilar está balizado nas questões espirituais da existência e não nas questões materiais, né? Então, por isso que ele nos explica aqui, o mestre, logo no começo, que fomos criados para ser felizes, né? Que fomos criados para ser próspero infinitamente, para enriquecermos infinitamente em todos os aspectos da nossa vida. O segundo pilar em que a Seichonoye nos ensina é que esse mundo em que nós vivemos, ele é um mundo de projeção mental. Ou seja, é um mundo onde se manifesta tudo aquilo que nós reconhecemos através da nossa mente. Então, por isso que, quando nós reconhecemos que somos filhos de Deus e temos todos esses atributos divinos em potencialidade de manifestação, nós acabamos reconhecendo e criando moldes mentais para a manifestação dessas ideias, e isso acaba se configurando na concretização da solução de todas as questões que nós nos envolvemos. E o terceiro pilar é a unicidade de todas as religiões. A Seichonoye acredita que todas as religiões provêm de um único Deus, né? Ou seja, de uma única fonte. Por isso não existe nenhum sectarismo religioso na Seichonoye. Falando sobre essa questão de soluções de problemas econômicos, nós vamos transitar sempre nesses 2 pilares. O primeiro pilar, que só existe Deus e o que vem de Deus, e o segundo pilar, que é o mundo de manifestação, ao qual nós estamos, nesse momento, envolvidos nesse mundo material. Por isso é muito importante nós compreendermos esses 2 pontos específicos para que a gente consiga, então, solucionar todas as nossas questões
do ponto de vista econômico da nossa existência. Continuando aqui, então, ele nos diz que, apesar de o homem ter sido criado à sua imagem e semelhança, né, de Deus, ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, o homem foi colocado de uma forma a poder manifestar toda essa provisão infinita. Mas ele não acreditou nisso, e aí ele coloca, né, aquela passagem da Bíblia que Adão e Eva estavam no paraíso, né, e pediu, né, Deus ordenou que ele não deveria comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, né, e, na verdade, acabou lá acontecendo todas aquelas questões que vocês sabem, né? Enganado pela astúcia da serpente, né? Comeu a maçã e aí foi expulso do paraíso. Isso é uma forma simbólica de explicar que o homem, quando não acredita na sua natureza divina, ele acredita nas questões externas, ou seja, nas questões materiais que podem suprir as suas necessidades, ele acaba se desconectando desse Deus, né, dessa criação, dessa fonte da provisão infinita. E por isso que aí ele acaba sofrendo vários intempéries na sua vida em função dessa crença. Então, falando um pouquinho agora sobre essa questão de manifestação. Esse mundo em que nós vivemos, ele é um mundo de manifestação. Como falamos, é um mundo de projeção mental. Para que as coisas aconteçam nesse mundo de manifestação, existe uma lei de manifestação. E essa lei é uma lei mental. E nessa lei mental, existem várias conotações dela, mas uma dessas conotações é que tudo aquilo que eu reconheço passa então a existir. Então, se eu reconhecer mentalmente que sou uma pessoa pobre, eu acabo manifestando na minha vida a pobreza. Se eu reconhecer que sou uma pessoa que tenho sérios problemas com as questões econômicas, isso acaba se manifestando também na minha vida, porque é uma questão de reconhecimento mental daquilo que vai criar um molde para essa manifestação. Então, é importante nós entendermos essa parte do reconhecimento. Nós precisamos elevar o nosso reconhecimento na nossa natureza divina, né? Na fonte da provisão infinita. E eu queria fazer também aqui um esclarecimento sobre 3 aspectos que é muito relacionado à questão da prosperidade. Primeiro é a fonte da provisão infinita, que se fala muito, né? Fonte de provisão infinita. O segundo é sobre prosperidade e o terceiro sobre riqueza. Então a Seitianoye nos explica que a fonte da provisão infinita é o Criador, onde criou todas as coisas perfeitas. Essa fonte da provisão infinita, ela é infinita, ela não se esgota, né? Prosperidade significa o estado espiritual de se sentir confortável, ou de se ter conforto em relação às questões de prosperidade. E riqueza, na verdade, são as manifestações, né, desse conceito material relacionado às questões de riqueza. Veja, por que prosperidade é o estado espiritual de conforto? Muitas pessoas são ricas materialmente, mas não se sentem confortáveis, né? Muitas pessoas são ricas fenomenicamente, ou materialmente, ou financeiramente, acumulam bens, mas não se sentem confortáveis. Como que uma pessoa pode ser rica e não se sentir confortável? É simples. As pessoas que se manifestam ou que manifestam muita riqueza material e que não têm esse conceito ou não compreende que isso vem sempre da fonte da provisão infinita, não reconhece a sua natureza divina, acaba sentindo temor de perder todas as suas manifestações. Então, muitas pessoas, principalmente nos dias atuais, têm receio de perder as suas riquezas manifestadas, tem receio de perder aí as questões do mercado de investimento, tem medo de perder o dinheiro que está acumulado, tem medo de perder a casa, tem medo. Esse medo faz com que a pessoa ela não consiga usufruir das riquezas que ela própria manifestou. E isso cria para ela um problema. E como a mente acaba reconhecendo que isto é um problema, ele acaba, então, perdendo toda aquela riqueza em função do seu próprio temor, do seu próprio reconhecimento. Então, prosperidade é um estado espiritual de conforto. Não importa o que você está manifestando.
porque a riqueza também, ela não é, ela é relativa, né, na verdade, mas ela não deve ser comparada. A riqueza, para mim, significa uma situação, para outro, outra situação, para outro, outra. Não existe uma equalização nesse mundo material sobre a manifestação de riqueza. Por isso que nós precisamos entender que ela se manifesta, a riqueza, de acordo com a minha necessidade, ou seja, de acordo com aquilo que eu acredito que é a riqueza que se manifesta na forma. Então, esclarecido também esses 3 pontinhos de uma forma bem simples, né, de uma forma bem sintetizada, obviamente, fica fácil para a gente agora transitar nessas questões de soluções de problemas econômicos. E aí o mestre continua aqui no livro nos ensinando sobre essa questão da lei mental. E a lei mental, ela é utilizada através do verbo, né? Então, a lei mental, ela se utiliza através do poder da palavra, que é algo que também a Seichonoye nos ensina muito sobre essa questão de nós cuidarmos com esta força da palavra, que é a palavra que tudo cria. Então veja, quando Deus criou todo este universo, ele usou-se do verbo, né? Ele se usou da vibração, a vibração da mente, entre aspas, de Deus, criou-se todas as coisas, né? Ou entrou em ação e passou a existir todas as coisas. E quando ele criou o homem à sua imagem e semelhança, ele dotou esse atributo também no homem, né? A vibração da vida, o verbo que tudo cria. Por isso, a força da palavra é muito importante para nós solucionarmos as questões econômicas que são relacionadas à nossa vida. Veja, o verbo em que fala aqui, né, é aquilo que nós pensamos, aquilo que nós falamos e aquilo que nós expressamos na nossa existência. Porque tudo que nós pensamos são vibrações que entram em movimento e que pairam neste universo e pela lei mental vão ser atraídas por vibrações semelhantes. E essas vibrações semelhantes, dentro de um momento de saturação, de acordo com a nossa sintonia daquilo que nós estamos pensando, nós acabamos sintonizando, criando este molde e acaba se manifestando nesse mundo das formas como reconhecimento. Aquilo que nós falamos também é uma vibração, né? O som ele é uma vibração, né? A verbalização é uma vibração. Essa vibração também paira neste universo, vai se associar ou se assemelhar com vibrações semelhantes e num dado momento, dentro da oportunidade, se manifesta. E a expressão, que também é uma forma de verbo. A expressão, ela significa tudo aquilo, ou ela transmite tudo aquilo que eu tenho na minha mente. Então, se eu tenho a mente preocupada, se eu tenho a mente atribulada, se eu tenho a mente tensa, eu vou manifestar isso em todo o meu ser. E essa vibração, ela se comunica. Porque quando você chega até uma pessoa ou até um local em que você está com essa fisionomia toda amarrada, toda preocupada, logo o outro percebe isso. E muitas pessoas, elas rejeitam as pessoas que têm esse tipo de fisionomia, que têm preocupações, né? Então, nós precisamos cuidar muito dessa questão da força da palavra. E aí o mestre nos fala aqui sobre essa questão. Ó. O que se expressa em palavras grava-se na mente, e o destino da pessoa será moldado conforme o que se gravou na mente. É preciso saber que a palavra, que é o verbo, é Deus, e que o mundo visível é projeção da mente. Então, esta palavra que é Deus, que é o verbo que está em nós, que é o pensamento, aquilo que falamos, aquilo que expressamos, né, cria todo o nosso destino. E se manifesta nesse mundo fenomênico, que é um mundo de projeção das nossas crenças mentais, daquilo que nós acreditamos. Então, para solucionar, uma das questões para você solucionar o seu problema financeiro é não pensar, não verbalizar sobre as situações negativas que envolvem as suas questões econômicas. Muitas pessoas acham que quanto mais reclamar, né, das questões financeiras, quanto mais denegrir a sua questão financeira, a sua questão econômica, as outras pessoas vão sentir dó, vão sentir pena e vão auxiliá-lo. É muito pelo contrário.
As pessoas, quando recebem muitas informações negativas sobre aquilo que você está realizando ou aquilo que você está vivendo, normalmente as pessoas se afastam, porque, na verdade, ninguém quer se relacionar com pessoas que não possam contribuir para a sua vida, né? E, pelo contrário, possam prejudicar ainda mais a sua vida. Então, jamais fale que você está quebrado, jamais pense que você não tem condição financeira, jamais pense que você não consegue cumprir com os seus compromissos financeiros, por mais que você, neste momento, esteja nessa condição. Este momento em que você está agora já é um momento que já está manifestado. Nós não consertamos o momento manifestado. E isso a Seichonoye nos ensina. Esse momento em que nós estamos vivendo, dessa infelicidade temporária, de forma econômica, foi criado num passado, pelas nossas crenças mentais, e se manifestou agora, de acordo com a oportunidade que nós geramos. Portanto, o que a Seichonoye nos ensina? Que nós devemos criar um novo cenário, né? Não reconhecer, ou melhor, não se prender àquela situação do momento, acreditar na sua fonte de provisão infinita, acreditar que você realmente é filho de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus, e que tudo que você necessitar já lhe foi dado, de forma potencial, né, para a sua manifestação. E fazer com que isto acabe se manifestando, né? Criando um novo cenário, criando um novo objetivo, visualizando como você quer estar lá na frente, de que forma você quer estar lá na frente. Isso vai criar um novo molde mental e vai acabar se extinguindo essa questão material que se manifestou de infelicidade. Essa é uma das formas que nós podemos solucionar esses problemas econômicos que nós temos. O controle, né, também do verbo, de como utilizamos o verbo. Então, nós falamos aqui em 3 questões. Primeiro, o reconhecimento da minha natureza divina. Segundo, sobre a lei mental. E agora, sobre a força da palavra. E aí nós vamos continuar um pouquinho sobre essa questão da força da palavra, porque ela tem bastante, ela é fundamental também nessa questão. E na continuidade, ele nos ensina aqui, Dr. Masaharu Taniguchi, o seguinte: hoje, né, ou melhor, ele nos ensina a criar, né, uma decisão, que seria assim: a partir de hoje, deixamos de falar a respeito de qualquer carência que exista na nossa vida. Então, essa é uma decisão que eu preciso tomar. Por mais que eu esteja numa situação de infelicidade, em qualquer aspecto da minha vida, principalmente das questões econômicas, eu preciso decidir não mais falar sobre isso, né? Falar somente sobre coisas boas, ou seja, falar somente sobre estados de prosperidade, estados de riqueza. Ah, mas eu não estou sendo falso. Não. Simplesmente você está criando um novo molde mental para que essas questões elas acabam se manifestando. E por sintonia, você está mudando também o foco de sintonia da sua mente do ponto de vista negativo da existência para o ponto de vista positivo da existência. Ah, mas e o que eu tenho que fazer? Nós vamos chegar lá. De que forma você tem que fazer todas essas questões. O ponto fundamental agora é que você decida não falar mais de questões que são maléficas, entre aspas, na sua vida. Ou seja, de todas as suas carências que você acredita que faltam na sua existência. E aí sim, inverter, né? Falar sobre a abundância em que sua vida ela está sendo planejada, né? Falando em abundância, se nós olharmos, por mais que nós estamos aí em situação econômica, podemos estar em situação econômica ruim, né, ou de uma forma não agradável, existem muitas coisas que envolvem a nossa vida que são provisões. E como nós estamos focados somente numa questão negativa, nós não conseguimos enxergar ao nosso redor, né?
Nós temos aí onde residir, nós temos o que se alimentar, nós temos o que se vestir, muitos têm até veículos para se locomover, apesar de não poder muito se locomover nos dias de hoje, mas tem, né? Você tem família, pode ter filhos, pode ter esposa, pode ter marido, você tem várias questões que envolvem a sua vida que você não está considerando isso. Apenas está focando a sua mente somente no ponto de vista da infelicidade. Solta isso, já se manifestou. E quando se manifesta, ele tem uma finalidade, cumprir aquela finalidade para o aprendizado e desaparecer por si só. Mas quando eu fico preso naquela questão, eu acabo recolocando essa informação ou este sentimento na minha mente e eu acabo criando novamente um molde mental de infelicidade que vai se manifestar lá na frente, novamente, como problema econômico, novamente, para concretizar aquilo que eu estou acreditando. Então, decida, não fale mais mal sobre as suas questões de carência. Fale somente sobre a abundância que envolve a sua vida. E crie novos cenários, seja dentro da sua empresa, seja dentro da sua vida particular, de que forma você quer estar, de que forma você idealiza o seu empreendimento, a sua carreira, de que forma você idealiza as suas questões econômicas daqui para frente, né? Idealiza isso. Né? Faça aí um projeto, faça aí um desenho disso que você quer, para que você possa, então, aí, trilhar esse caminho e atingir esse propósito, esse objetivo. Outra coisa que ele nos fala aqui, que é muito importante, e que normalmente está dentro desse contexto dos dias de hoje, é sobre a questão de emprego, né? Então, muitas pessoas podem estar perdendo o emprego, né? Podem estar aí não conseguindo ser recolocado no mercado de trabalho. E o mestre nos ensina que isso é tudo uma questão mental. Parece gozado, né? Mas uma questão mental não é uma questão de currículo, não é uma questão de vagas no mercado. Ele diz que não, que na verdade é uma questão mental, porque tudo acontece na nossa mente. Então, pensem. Se nós, nesse mundo em que nós vivemos, ele é um mundo de projeção mental, se eu estiver com a mente otimista, se eu estiver com a mente confiante na minha natureza divina, obviamente que quando eu for para uma entrevista ou quando eu for para um local, né, buscar essa vaga de trabalho, eu vou estar transmitindo através do meu ser uma vibração. Lembra que a palavra também se manifesta através de nós, da nossa expressão? Eu vou estar transmitindo uma vibração de autoconfiança. E com isso eu acabo me engajando novamente nos empregos e nos trabalhos da vida. Existe uma diferença aí também entre questão de emprego e trabalho, né? Trabalho nunca vai faltar. Empregos podem faltar. Porque o emprego, normalmente, ele tem a característica, né, de você trabalhar pouco e ganhar muito. Isso daí realmente está meio escasso no mercado. Agora, o trabalho é aquela oportunidade que você tem de exercitar, né, ou de transmitir o seu dom profissional e que, na contrapartida, você ter uma recompensa financeira. Então, também precisamos diferenciar isso. O que nós estamos procurando? Trabalho ou emprego? Né? Se estamos procurando trabalho, sempre vai existir. É uma questão mental. Acredite, não existe nenhum ser que foi colocado neste planeta, né, ou neste plano de existência, ou no planeta Terra, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, que não tenha um trabalho a ser executado. Né? Porque Deus já criou todas as coisas. Então, obviamente que nós temos um trabalho a ser executado. Só precisamos ter a configuração mental do que significa ser ou do que significa esta questão trabalho. É uma expressão do nosso dom através da vida que nos vivifica para poder beneficiar e, na contrapartida, termos um resultado, né? Falando sobre isso e falando sobre trabalho e falando também sobre essas questões financeiras, né? Uma vez eu fui fazer uma orientação de uma pessoa, né? E, na verdade, essa pessoa era um empresário e estava passando por uma situação bastante complicada na sua área de negócios, no seu segmento profissional.
E eu escutei tudo que ele estava falando, tal, né, aquelas coisas, não tenho dinheiro para isso, não tenho como pagar meus funcionários, né, o mercado não está comprando o meu produto, né, existem muitas concorrências e todas aquelas questões que vocês já devem conhecer. E depois que ele falou tudo, eu, obviamente, né, como preletor da Seichonoye, falei sobre a Seichonoye para ele e expliquei sobre essas questões que nós estamos falando. A resposta dele foi muito simples, né? E realmente uma resposta que muitas vezes as pessoas nos dão essa resposta, né? Se eu fizer tudo isso, né, respondeu essa pessoa, você acha que Deus vai me dar o dinheiro para mim cumprir com todas essas questões que eu tenho aqui para pagar? Você acha que se eu ficar acreditando em Deus, que eu ficar aí rezando como você está falando, vai manifestar o dinheiro aqui para mim pagar as minhas contas? Na verdade, eu era um preletor até que novato, né? Fiquei meio perdido naquela questão quando eu fui indagado desse jeito. Mas eu afirmei, sim, ele vai te dar o recurso necessário, mas não na forma de dinheiro. Ele vai te dar ideias que você possa solucionar todas essas questões que envolvem a sua empresa, que envolve todo o seu empreendimento. Mesmo porque todas essas questões que envolvem ou que estão sendo manifestadas, elas não se manifestaram de ontem para hoje. Elas foram criadas lá no passado. E hoje elas estão numa condição de que você não consegue resolver. Por isso que você precisa de ideias para solucionar todas essas questões. Aí ele me falou, não, eu preciso de dinheiro. Falei, bom, dinheiro no mundo de Deus não existe. Mas se você quiser ideias para solucionar essas questões, essas ideias podem se transformar em recursos. Então, se você souber ou se você se sintonizar e acreditar nisso, você vai ter ideias que vão se transformar em recursos para que você possa solucionar todo este problema. Enfim, esse empresário não acreditou nisso e já faz alguns anos ele continua do mesmo jeito. A empresa dele está sempre oscilando no mercado, né? Está sempre com problemas financeiros, está sempre com problemas de funcionários, etc. e tal. Então, o que eu aprendi com tudo isso? Que, na verdade, muitas vezes, quando nós vemos ou quando nós adentramos a um segmento religioso, principalmente nas questões que envolvem a prosperidade, nós vamos muito em busca da matéria. E quando nós chegamos ali, nós entendemos que a matéria ela é apenas uma manifestação. E que é óbvio que nós precisamos mudar alguns conceitos nossos espirituais, né, alguns conceitos de reconhecimento, para que nós manifestamos as questões materiais. E muitas pessoas não estão muito afim, né, para falar o português claro, de fazer mudanças na sua vida. Acha que se ficar só fazendo orações, que ficar só rezando, que ficar acreditando, as coisas vão cair do céu. Não. Óbvio que você tem que fazer isso, mudar todos os seus conceitos mentais, mas também você tem que agir de acordo com aquilo que você recebe como inspiração. E aí sim as coisas vão começar a se desenrolar e se resolver. Então veja, nessa questão, tanto econômica como de trabalho, não fique esperando, vá em busca daquilo que você quer, mas vá em busca com a certeza de que você, como filho de Deus, existe a solução para aquilo que você está buscando. Na verdade, a Seichonoye nos ensina que a solução de qualquer problema está no próprio problema. Ou seja, a solução econômica está na própria questão econômica que envolveu você estar nessa situação. A solução do emprego ou do desemprego está na própria questão de que fez com que você perdesse, né, ou deixasse de estar trabalhando nesse momento. É só fazermos uma reflexão. Nós temos aí a capacidade de refletirmos e entender aonde precisamos mudar para poder manifestar uma forma diferente. E acreditar, obviamente, na fonte da provisão infinita. Continuando aqui, ele nos diz assim... Nessa questão, desculpem, as pessoas que reclamam muito, existem pessoas que ficam reclamando, ficam se lamentando muito. Essas pessoas que reclamam, que ficam lamentando, são pessoas que gravam na sua mente esse estado de carência, de falta, de pobreza.
Como tudo acontece de acordo com o que nós realmente reconhecemos, criamos os nossos moldes mentais, essa força da palavra, da reclamação, a força da palavra dos lamentos, né, a força da palavra de identificar somente o que te falta, faz com que criem moldes mentais que vão se caracterizar nessa continuidade da falta, na continuidade da carência. Por isso que nós precisamos parar de reclamar e precisamos começar a agradecer, né? O ponto fundamental aqui da questão de prosperidade, né, da questão de riqueza, é a gratidão. Eu preciso reconhecer e preciso agradecer por aquilo que eu já tenho, aquilo que já me foi dado, desde a minha criação. Mas muitos de nós reclamamos, muitos de nós nos lamentamos e muitos de nós só agradecemos quando recebemos. Mas a Seitonoye nos ensina que se nós agradecermos a tudo que já nos foi dado, a tudo que nós já temos, nós abrimos a condição de manifestar aquilo que queremos. Então nós precisamos inverter. Em vez de lamentar, em vez de reclamar, em vez de identificar aquilo que está me faltando, eu começo a agradecer aquilo que tenho, aquilo que possuo, aquilo que sou, a forma que vivo. Eu preciso agradecer isso, porque são dádivas que foram me dadas, foram dádivas que foram recebidas e estão fazendo parte da minha vida por meu bem-estar. Ah, mas eu estou numa situação complicada. Você está numa situação complicada, mas você já recebeu muito. E se você não agradecer, essa situação complicada, ela se perdura, porque você não está tendo reconhecimento daquilo que você já recebeu. Então, ponto fundamental, agradeça o que você já recebeu e o que você tem para abrir a oportunidade daquilo que você deseja, né? E continuando, ele nos fala aqui sobre o seguinte, que é um ponto legal aqui que a Seitonoye nos fala, né? Quem não analisa a sua mente e inveja ou odeia o próximo, culpando pelo seu insucesso, não progride na vida. E para quem não progride, só há um caminho, né? A decadência e o fracasso. Essa questão também é fundamental. As pessoas querem enriquecer, mas às vezes criticam as pessoas que são ricas. As pessoas querem enriquecer, mas sentem inveja das pessoas que são ricas. Ou justificam a riqueza dela, que foi feita ou criada de uma forma totalmente imoral, né? De uma forma totalmente ilegal. A cada um cabe aquilo que se julga, né? A cada um é responsável por aquilo que se faz. Então, para nós também manifestarmos a riqueza, nós precisamos nos sentir, né, contentes, alegres, felizes com o progresso do próximo, com a evolução do próximo, com o crescimento do próximo. Por quê? Porque na Seitonoye nós aprendemos que eu e o outro somos um, e que, na verdade, nem existe o outro. Na verdade, só existe Deus e o que Deus criou, ou seja, só existe o um, que é a vida de Deus. Então, se o outro cresce, se o outro progride, se o outro enriquece, naturalmente, em vida, eu também estou enriquecendo, eu também estou progredindo e evoluindo. Mas esse meu sentimento de ira, de raiva, de ódio, né, de inveja sobre as pessoas que estão progredindo na vida, faz com que eu não me sintonize com a fonte da provisão infinita, porque é um sentimento contrário ao amor. E aí, obviamente, que eu não me sintonizando, eu não manifesto na minha vida. E falando sobre isso, é fácil nós entendermos sobre a questão da inveja. As pessoas invejam não a pessoa em si, ela inveja o que a pessoa possui. Então, se eu tirar todas as minhas riquezas materiais, todos os meus bens materiais, não tem o porquê eu invejar aquela pessoa, pois ela não tem nada para que eu possa observar. Então, a inveja em si não é da pessoa propriamente dita, e sim do que ela possui. E quando eu tenho esse sentimento, eu estou o quê? Negando a riqueza material. E por mais que eu queira mentalmente enriquecer, por negar as questões materiais, eu transfiro para o outro esse sentimento de raiva, de ira e de ódio da inveja e acabo não recebendo, porque meu subconsciente não permite a manifestação dessa forma de riqueza. Então,
essa questão do agradecer também vai nessa linha do reconhecimento, da felicidade, do compartilhamento da felicidade com o próximo em relação a todo o seu progresso da vida. Então, prestem atenção nesses detalhes em que nós estamos falando, porque são pontos fundamentais que vão estar sendo refletidos, né, dentro, ou que você deve refletir dentro da sua vida, para que você possa mudar as suas questões mentais e, obviamente, manifestar, uma nova situação econômica aí em todos os aspectos da sua vida, tá? Continuando aqui, ele nos fala sobre alguns pontos, né, que são fundamentais aqui, que eu vou passar para vocês de uma forma um pouco mais rápida. Existem pessoas que se vestem pobremente justificando. Para um sujeito pobre como eu, esta roupa está boa demais. A vestimenta também é algo que faz com que a pessoa se transforme naquilo que ela imagina ou naquela forma que ela deseja ter. A Seichonoye não é contra e nem exige nenhum tipo de vestimenta, muito pelo contrário. A Seichonoye nos fala que a vestimenta em que você se sentir bem, confortável e convicto, elevar a sua autoconfiança, é esta vestimenta que você tem que se trajar. É dessa forma que você tem que se trajar. Por isso não existe nenhuma restrição em relação às vestimentas. Por isso que você precisa estar aí nessa condição de se vestir como uma pessoa próspera, né? De se situar como uma pessoa próspera, caso você queira ser uma pessoa próspera, ou caso você queira ser uma pessoa rica. Ah, mas isso daí não mostra algo vazio? Depende. Porque para muitas pessoas, você vestir uma roupa elegante, você vestir uma roupa melhor, faz com que eleve a sua autoconfiança em relação àquilo que você vai fazer. Então a vestimenta também faz parte, porque a vestimenta ela vai representar o seu estado mental. Se você está numa forma mental bastante equilibrada, você se veste de forma equilibrada, você se comunica, né? Porque isso daqui é uma comunicação que você faz para o outro. Você se comunica daquilo que você está mentalmente colocando. E nunca, né, como nós falamos anteriormente, né, sobre a questão de lamentações, nunca mencione palavras, lembra do verbo, lembra da palavra, que aquilo que você veste, por você estar nessa condição, está bom demais ou está boa demais. Não. O mestre nos dá um alerta muito grande sobre isso e diz aqui no livro o seguinte, ó. Porém, a essas criaturas retraídas, a Seichonoye diz, criatura, ou seja, ser, né, ou homem, não existe nenhuma vestimenta que seja boa demais para o Filho de Deus. Não existe nada que você vista que seja bom demais para o Filho de Deus. O Filho de Deus é perfeito, é sublime. O Filho de Deus é a imagem e semelhança de Deus, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nenhuma vestimenta, né, vai ser boa demais. Muito pelo contrário. A vestimenta ela vai fazer com que muitas pessoas se elevem nesse grau de sua convicção de ser filho de Deus. O mestre também nos fala que quando você estiver aí meio baixo, meio down, né, que se fala aí nos dias de hoje, né, esteja lá meio para baixo, coloque a sua melhor roupa, né, coloque o seu melhor calçado, né, faça lá para as mulheres uma bela de uma maquiagem, né, para os homens, né, dá uma penteada no cabelo, né, dá uma ajeitada no rosto, se coloque, traje-se melhor e saia para a rua. Né? Saia para você ver como que você se sente. Não fique sentado no sofá, não fique lá largadão, não fique lá preocupado. Tome a ação, né? Isso vai mudar ou vai fazer com que você mude os seus estados mentais e a sua atitude mental. Por que ele fala isso? O mundo em que nós vivemos, ele é um mundo de projeção mental. Sendo um mundo de projeção mental, nós podemos considerar que isso daqui é um palco, como se fosse um palco de um teatro, um palco onde existem vários atores representando algum personagem. Então, neste palco da vida, nós representamos vários personagens.
Ora nós estamos representando um empresário, ora nós estamos representando um colaborador, ora nós estamos representando uma esposa, um filho, um pai, né, um amigo. Nós representamos vários papéis nesse palco da vida. E de acordo com esses papéis que nós representamos nesse palco da vida, a vestimenta ela tem que estar adequada com aquilo que nós estamos representando. Porque imaginem vocês, se eu estiver representando um desses papéis e minha roupa não condizer com aquele papel, eu não consigo transmitir a mensagem daquilo que eu estou representando. Então ele nos ensina que neste palco da vida nós devemos nos apresentar da forma que nós desejamos ser, ou seja, da forma que nós desejamos atingir, mesmo que no momento nós ainda não estejamos, né, ou não estamos naquela situação em que nós almejamos lá na frente. Por isso é muito importante nós analisarmos esses aspectos. Então veja, dentro de tudo isso que nós estamos falando, para solucionar essas questões econômicas que envolvem a nossa vida, existem alguns pontos que eu gostaria de relembrar com vocês, né, para ficar bem gravado, para que vocês possam rever isso, pegar o livro, adquirir os livros. Caso você não tenha esse livro, A Verdade da Vida, volume 2, a Seichonoye, ela disponibiliza para você através da livraria virtual. É só você entrar no site da Seichonoye, www.sni.org.br/livraria virtual, e ali você vai ter vários títulos de livros, inclusive este da Verdade da Vida, que é o que estamos usando aqui, o volume 2, que fala sobre soluções de problemas econômicos. Mas existem outros títulos, né, outros títulos de livros que também podem te ajudar. Então, esses pontos que nós vamos passar agora, que são 5 ou 6 pontos rapidamente, é tudo isso que nós falamos para ficar gravado e frisado em você, para que você vá em busca disso, estude, se aprofunde e, óbvio, entre em ação. Porque Seichonoye não é conhecimento teórico. Seichonoye é o conhecimento que passa para a prática, e a prática é a vivência do cotidiano aplicando os ensinamentos da Seichonoye. Então nós só vamos ter resultado se nós aplicarmos aquilo que nós estamos aprendendo, aquilo que nós compreendemos, né? E não se preocupe se der certo ou errado, apenas faça, né? Apenas faça. Esse é o ponto importante, faça. Quando eu entrei na Seichonoye, eu aprendi a não questionar. Aprendi a apenas fazer. Só que quando a gente vai ficando com muito tempo de ensinamento, a gente também começa a questionar. E aí os resultados começam a não acontecer. E aí nós precisamos voltar ao princípio básico. Apenas receba, tenha a mente dócil e realize. Então, quais foram os pontos em que nós transitamos aqui? Bom, transitamos primeiramente em 2 aspectos, ou seja, nos 3 fundamentos da Seichonoye, que só existe Deus, que é o primeiro pilar, e o que Deus criou. O segundo é que este mundo é um mundo de projeção mental, e também falamos aí sobre o terceiro pilar, que é a unicidade de todas as religiões. E aí nós falamos sobre a questão do reconhecimento. Nós devemos reconhecer que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e somos, ou temos em potencialidade infinita, tudo aquilo que nós desejamos manifestar. O reconhecimento é o primeiro ponto. Tudo aquilo que eu reconheço acaba se manifestando nesse mundo das formas. De que forma? Através das leis mentais. E essas leis mentais, que são as leis de manifestação nesse mundo das formas, dentre elas, existem várias, existe a força da palavra. E a força da palavra é aquilo que eu penso, aquilo que eu falo e aquilo que eu expresso. Quando eu cuido dessa força da palavra, eu começo a criar moldes, né, ou cenários novos para uma manifestação futura da solução de todas essas questões, né? E, para concluir, nós falamos aí sobre a questão de nos apresentarmos como sendo as pessoas que desejamos ser, né? Ou nos apresentar nesse palco da vida da forma que nós gostaríamos de estar nesse momento atual, né? Mesmo estando aí em situações um pouco mais complexas, nós também aí devemos nos apresentar nesse palco da vida. E para finalizar, o que o mestre nos fala aqui, que tudo é questão mental. Nós precisamos mudar
a nossa mente. Mudar de que forma? Passar, né, a deixar de reconhecer aquilo que nos falta, aquilo que nós não temos e reconhecer aquilo que nós já recebemos em abundância. Por isso nós falamos da gratidão. Agradeça a tudo que você já recebeu, a tudo que você já tem, a tudo que você já manifestou. E aí sim você vai abrir as portas para manifestar aquilo que realmente você quer daqui para frente. Crie um novo cenário na nossa vida, na sua vida. Projete um novo momento, né? Crie as ideias e entre em ação para que isso se concretize, ok? Agradeço a todos por esta participação. Fico muito feliz de poder estar com vocês, falando um pouquinho sobre o ensinamento e sobre essa questão da solução de problemas econômicos. Para concluirmos isso, eu vou propor para vocês, para nós fazermos uma revelação divina. E dentre as revelações divinas, a Seiichi Onoye tem um livro que se chama Revelações Divinas, e são 33 revelações que tem aqui dentro, e eu escolhi uma delas para a gente fechar esse estudo em que nós estamos falando. Por isso eu peço que todos vocês assumam aí na residência de vocês, ou aonde vocês estiverem escutando ou vendo isso, obviamente que em lugares seguros, né, se for possível, você assuma uma posição de oração, fechem os olhos e acompanhe mentalmente essa revelação divina para que você possa receber as palavras de Deus através dessa revelação divina. Revelação divina da forma perfeita, sem forma e de todas as formas. Eu vim não por causa da matéria, mas da vida, não por causa da carne, mas do espírito. São poucos os que compreendem isso. Aquele que com a mente sujeita às mudanças das condições materiais, aumenta a fé quando os bens materiais aumentam e perdem a fé quando eles diminuem, ou louva a Deus quando o corpo se torna saudável e descrê dele quando alguém da família adoece, está acreditando na matéria e não em Deus. A matéria é algo que acaba se alterando, portanto a fé embasada em graças materiais se desmorona conforme as alterações da matéria. Se Deus cura doenças, é porque visa o despertar do homem para a verdade de que o corpo é projeção da mente, provando-lhe que o corpo carnal pode ser mudado segundo a mente. O corpo que digo ser projeção da mente não se refere unicamente ao corpo carnal. Também o corpo astral e o corpo espiritual são projeções da mente. Quando digo que a morte não existe, não estou falando do corpo carnal, pois as células corporais estão morrendo e sendo substituídas a cada instante. É imortal unicamente a vida, a qual mantém vivo o corpo. Unicamente a vida constitui a mim ou a ti, e fora dela não existimos nem eu nem tu. A esta vida chamam de Deus. Eu não tenho forma definida, sou completo e absolutamente livre. Sendo amorfo e livre, posso assumir a imagem de uma divindade, de um anjo ou de um querubim. Todas essas imagens são expedientes de salvação e não são falsidade. Quem se prende a uma imagem e pensa que somente essa é a minha imagem, não conhece a minha natureza verdadeira, não conhece a minha totalidade. Deves compreender a verdade. És filho de Deus, portanto igual a mim. Teu corpo carnal é uma das manifestações tuas e não a tua totalidade. Revelação Divina de 10 de abril de 1932. Assim, encerramos o dia de hoje. Agradeço mais uma vez a todos os participantes. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigado. "世界はあなたを必要としています」。新しい空を仰ぎましょう。新しい地球を作り上げましょう。
より良い世界を築き上げましょう。大会であなたをお待ちしています。